Sabe aquela pergunta, o que realmente significa ser inteligente? Será que é uma habilidade única ou será que existem vários tipos de inteligência? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo em um dos debates mais interessantes da psicologia, para entender como a ciência chegou a uma resposta sobre como medir a habilidade mental. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai definir o que é habilidade mental. Depois, vamos entrar num debate histórico fundamental. Em seguida, entender a solução que une tudo. Ver como os testes de QI funcionam de verdade e, para fechar, dar uma olhada crítica em algumas teorias bem populares por aí. Certo, vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes de sair medindo qualquer coisa, a gente precisa ter clareza do que estamos procurando. Afinal, o que é habilidade mental? Então, a definição científica tem 2 pontos que são chave. O primeiro é que a tarefa precisa exigir processamento de informação, ou seja, pensar, raciocinar. E o segundo ponto, que é crucial, é que a pessoa tem que estar se esforçando ao máximo. A gente não está medindo um desempenho casual, e sim a capacidade máxima da pessoa naquele momento. E aqui vem uma distinção, olha, fundamental. A habilidade não é a mesma coisa que conhecimento. A habilidade é a nossa capacidade de raciocinar para resolver um problema novo. Já o conhecimento é aquilo que a gente aprendeu e memorizou, tipo saber a capital de um país. Os testes de inteligência tentam focar na habilidade, não no quanto de informação uma pessoa acumulou. Agora, um ponto bem importante. É praticamente impossível separar totalmente a habilidade do ambiente em que a pessoa cresceu. Habilidades que a gente aprende na escola, como ler, escrever, fazer contas, elas se tornam umas ferramentas básicas que usamos para resolver problemas mais complexos. Por isso, a cultura e a educação sempre vão ter um papel nisso. Bom, com essa definição mais clara, a gente chega agora no centro da questão, num debate histórico que literalmente moldou o campo da psicometria por décadas. De um lado, a gente tinha Charles Spearman. Ele percebeu que as pessoas que iam bem em testes de matemática, por exemplo, também costumavam ir bem em testes de vocabulário. Ele chamou essa ligação de fator G, de habilidade geral. Mas aí, do outro lado, veio Louis Thorstone e disse, não é uma coisa só. Ele defendia que existiam várias habilidades mentais independentes, como habilidade espacial ou fluência verbal. E aí que ficou a grande dúvida que intrigou todo mundo. Como assim? 2 cientistas super sérios, analisando dados, chegam a conclusões que parecem totalmente opostas. Um dizia que existia uma inteligência central, o outro dizia que existiam 12. Quem estava certo? A resposta, no fim das contas, estava no nível de detalhe da análise de cada um. Pensa assim, o Spearman estava olhando para a floresta, comparando áreas bem grandes como matemática e vocabulário. Já o Thurston estava olhando para as árvores, analisando coisas super específicas como soma ou subtração. Eles não estavam errados, só estavam usando um zoom diferente. E foi exatamente essa diferença de perspectiva que levou, eventualmente, à solução do debate. E não foi uma vitória de um sobre o outro, mas sim uma síntese muito elegante que juntou as duas ideias. E essa imagem mostra a solução perfeitamente, o modelo hierárquico. Imagina uma pirâmide. Lá no topo, a gente tem o fator G do Spearman, a tal habilidade geral que influencia tudo. Logo abaixo, a gente tem grupos de habilidades mais amplas. E lá na base, temos as habilidades bem específicas do Thurston. No fim, os dois estavam certos. Eles só estavam olhando para andares diferentes do mesmo prédio. Nesse nível do meio da pirâmide, tem 2 fatores que são super importantes. A inteligência fluida, que é basicamente nossa capacidade de raciocínio puro para resolver problemas que nunca vimos antes. E a inteligência cristalizada, que é a nossa habilidade de usar o conhecimento que a gente já acumulou. A fluida é como o processador do computador. A cristalizada são os programas que você instalou nele. E ambas são influenciadas pelo fator G geral lá do topo. Hoje em dia, a versão mais aceita e bem detalhada desse modelo é conhecida como o modelo de 3 estratos de John Carroll. Ele é basicamente o consenso na ciência, a descrição que melhor se encaixa em todos os dados que temos sobre as habilidades humanas. Ok, agora que a gente entendeu a teoria, a estrutura, vamos para a parte prática. Como é que os psicólogos realmente tentam medir essa coisa toda que é invisível? Isso que vemos é um exemplo clássico de um item de teste que mede diretamente o fator G, mais especificamente, a inteligência fluida. O desafio é identificar o padrão e escolher a peça que completa a sequência. O mais legal desse tipo de teste é que ele não depende de linguagem, o que o torna uma ferramenta muito poderosa para avaliar a capacidade de raciocínio pura. O resultado desses testes geralmente vem na forma de um número de QI. Mas, olha, o conceito de QI mudou bastante.
Antigamente se usava o QI de razão, que comparava a idade mental de uma criança com a idade cronológica dela. Só que isso não funciona para adultos. Hoje, o que se usa é o QI de desvio. É pura estatística, ele simplesmente mostra onde a sua pontuação te coloca na curva de distribuição em comparação com outras pessoas da mesma idade. Então, para ficar bem claro, um QI de 100 significa que a pessoa está exatamente na média da sua faixa etária. Um QI de 130, como nesse exemplo, significa um desempenho que está entre os 2,5% melhores. O número não é uma nota, é simplesmente uma forma estatística de mostrar o quão comum ou raro é aquele nível de desempenho. Certo. Se o modelo hierárquico com o fator G é o consenso científico, onde é que ficam aquelas outras teorias sobre inteligência que são super populares e que todo mundo já ouviu falar? Vamos dar uma analisada em duas delas. A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner é extremamente famosa, principalmente no mundo da educação. A ideia dele era que existem vários tipos de inteligências diferentes, como a musical, a corporal, a interpessoal, e segundo ele, elas seriam totalmente independentes umas das outras. Só tem um pequeno problema. Quando os pesquisadores vão testar essas supostas inteligências na prática, elas não se mostram tão independentes assim. Na verdade, elas se correlacionam. Alguém com alta inteligência linguística tende a ter também alta inteligência lógico-matemática. E essa correlação geral entre elas aponta para a existência do quê? Do nosso velho conhecido, o fator G. A ideia de independência total, infelizmente, não se sustenta nos dados. Outra teoria bem influente é de Robert Sternberg, que divide a inteligência em três tipos: a analítica, que é a mais acadêmica, a criativa, para lidar com coisas novas, e a prática, que seria a inteligência da rua, o famoso senso comum para resolver problemas do dia a dia. Só que, de novo, quando a gente olha para as pesquisas, o padrão se repete. Os testes criados para medir essa tal inteligência prática acabam mostrando uma forte correlação com os testes de fator G. A ideia de que ela é uma habilidade completamente à parte, mais uma vez, não encontra muito apoio nos dados empíricos. E com isso, a conclusão que a ciência psicométrica nos oferece hoje é bem clara. É óbvio que talentos e habilidades específicas existem. Eles são os tijolos na base da pirâmide. Mas a estrutura que melhor explica todas as evidências sobre as diferenças de desempenho cognitivo é o modelo hierárquico, com esse poderoso fator G lá no topo, influenciando todo o resto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta importante para pensar. Se a gente aceita que existe uma habilidade geral que influencia tantas áreas da nossa vida, do sucesso na escola até o desempenho no trabalho, o que isso significa? Como essa ideia deveria moldar a forma como a gente pensa sobre educação, sobre oportunidades e sobre como podemos ajudar cada pessoa a desenvolver seu potencial?